Em uma celebração em homenagem ao quinto príncipe, enviada pela duquesa Rastaban para Casa Talisto, Amber está preocupada por não ter conseguido verificar o príncipe quando chegaram de Arthur, já que tiveram que se apressar para voltar ao Oriente. Descobre-se que o príncipe está se saindo bem. Ele conseguiu apresentar o relatório de Arthur a seu pai e até ganhou a simpatia dos nobres quando seu pai tentou dispensá-lo sem reconhecimento. Felizmente, ele teve um ótimo modelo a seguir quando se trata de navegar na política. Quando o duque e a duquesa de Talisto chegam, o príncipe saúda entusiasticamente. O grão-duque William também se apresenta ao casal e até conta a Amber como Dama Cecília fala dela o tempo todo. A duquesa fica lisonjeada quando o grão-duque lhe diz que ela é a razão pela qual Cecília se tornou uma cavaleira, e por isso ele é grato a ela. Enquanto isso, o imperador está furioso por Amber e Carlick terem conseguido retornar à capital, apesar do Oriente estar contaminado com veneno. Claramente, ele ainda não está ciente de que eles já conseguiram derrotar seu truque maligno. Ele direciona sua raiva para Baul, pensando que ele lhe vendeu um veneno ineficaz. Ele envia imediatamente um aviso à Torre Mágica. Baul está além aterrorizado ao ver a faca com o brasão real cravada em sua mesa, com uma carta ao redor dela. Ele fica ainda mais apavorado quando Natasha aparece de repente querendo fazer-lhe uma pergunta. Ela percebe instantaneamente que ele está tentando esconder algo dela. Ela facilmente pega o olho dele e exige uma boa explicação por trocar cartas com o imperador. O rei convoca o príncipe herdeiro, e mesmo na sala escura, o rosto magro do príncipe está claro. O rei expressa sua decepção pelo príncipe ter faltado ao banquete, aparecendo como está agora. Os dois discutem assuntos atuais, principalmente relacionados ao quinto príncipe Adrien. O príncipe herdeiro expressa seu desdém, achando que Adrien não é adequado para ser o príncipe herdeiro devido à sua natureza doente. O rei não consegue deixar de mostrar sua decepção. Ele está ciente da reputação do quinto príncipe, e as pessoas preferem Adrien agora devido à natureza mal educada do príncipe herdeiro. Ele não se importa com quem assume a coroa, mas com a proximidade de Talisto ao quinto príncipe, ele prefere que Julius a assuma. Os dois se olham em concordância, definitivamente tramando algo. Depois do banquete, Adrien, Talisto, o grão-duque William e a duquesa Rastaban se reúnem para discutir o evento. O príncipe observou durante o banquete que os presentes começaram a estar falando sobre sua saúde e a motivação do rei. A opinião pública parece estar ao lado do príncipe, apesar dos rumores confusos. Carly pergunta ao príncipe quando ele revelará a verdade sobre sua saúde ao público. As pessoas ainda acham que ele está doente, mas Adrien ainda está muito ansioso para anunciá-lo. Ele acabará de se abrir para o público, e seria imprudente fazê-lo imediatamente quando as informações podem ser usadas para desequilibrar o príncipe herdeiro. O grão-duque já tem pessoas observando e cavaleiros seguindo o príncipe herdeiro, prontos e procurando oportunidades. Amber então pergunta sobre o livro de contas de Nu. Parece que os livros foram manipulados para parecerem normais. As compras do príncipe herdeiro foram feitas para parecerem itens cotidianos, mas um olhar treinado pode ver que não eram normais. Os números estavam errados. Nu pagou demais pelo valor dos itens dos livros e algo estava faltando. Eles ainda não conseguiram encontrar, parece que os problemas estão se acumulando. Entretanto, na escuridão da noite, fora da residência Talisto, uma figura sombria espiona a área. Alguns dias depois, os Talisto estão desfrutando de seu chá quando a criada traz o médico. Antes disso, Natasha aconselhou a consultar um médico após o encontro em Petro. O mago de cabelos loiros a olhou com tanta preocupação que ela seguiu o conselho. Karx expressa sua preocupação, se o mago viu algo, deve ser sério, certo? Amber afasta a preocupação dele enquanto o médico a examina. Após o exame, o médico olha para seu assistente, e seus sussurros deixam Amber ansiosa. O médico continua o exame, fazendo perguntas sobre sua saúde. Ela revela seu período irregular quando perguntada. Após consideração, o médico pede ao duque para sair. A sugestão do médico claramente não é uma boa, só deixa Karx furioso. Seja o que for, ele quer estar ao lado dela. Ele se ajoelha, declarando sua disposição de estar lá para Amber, afirmando dramaticamente que não a deixará morrer. A prontidão do marido aquece o coração dela e alivia sua ansiedade. O casal compartilha um momento terno antes de serem interrompidos pelo médico. Ele revela o diagnóstico real da duquesa, ela não está doente, mas sim grávida. Oferecendo seus parabéns, o médico reconhece o casal. Amber fica sem palavras, a revelação parece ser tão inacreditável que mal consegue assimilar. Parabéns a esse casal adorável. O choque da revelação de sua gravidez a deixa tonta, pois em sua vida passada ela havia concebido muito mais tarde.
Karx ainda não disse uma palavra, então ela olha para ele. Ele a encara com uma abundância de amor e felicidade, expressando sua excitação e alegria por ela realmente estar carregando o filho deles. Um pai tão feliz, observando sua reação, ela relaxa e espelha suas emoções. O médico anuncia sua saída e deixa sua assistente na mansão para que a chamem se algo urgente acontecer. Agora que os médicos partiram, Karx começa a cuidar de sua esposa, instando-a a descansar. Ele chama a criada para informar ao chefe que prepare uma refeição saudável. No entanto, Amber o interrompe, aconselhando-o a manter a gravidez em segredo por enquanto. Ela então reflete sobre sua situação. Na sua vida passada, ela contempla as diferenças em suas circunstâncias atuais. O que mudou em sua vida passada para que ela concebesse tão cedo? Poderia ser um sinal de algo. No entanto, isso a deixa desconfortável. Karx concorda em manter a gravidez em segredo. Naquela noite, Amber começa a se preocupar, mas ele insiste em cuidar dela. Ela expressa sua gratidão por ele ser um bom marido, mas sua felicidade a faz se sentir mal por estar nervosa. No entanto, a gravidez precoce é claramente um sinal de que o futuro deles mudou, o que a faz relaxar um pouco. Afinal, ela quer que o filho deles nasça e seja abençoado por eles como pais e por todos no Oriente. No dia seguinte, Karx é convocado ao Palácio Real para um assunto urgente. Ele sugere conseguir alguém para protegê-la, como Cecília. Amber lembra a ele que a gravidez é um segredo e o assegura de que os cavaleiros reservados cuidarão disso. Ela convence seu superprotetor marido com um beijo na bochecha e um pedido para voltar para casa o mais rápido possível. Enquanto isso, no palácio, um portal se abre e surge um mago idoso. O rei arremessa uma adaga nele, atingindo a parede a poucos centímetros de sua cabeça. O rei está furioso por receber um veneno defeituoso e quer erradicar o povo o mais rápido possível. Mas em vez de envenenar a terra deles, ele olha agora para o mago ameaçadoramente. Baú, tremendo, enfrenta a ameaça sinistra à sua vida do rei enfurecido. Fora do palácio, uma aparição que parece ser Natasha flutua perto das janelas. Parece que ela está espionando o palácio em busca do príncipe herdeiro. Quando ouve duas figuras sussurrando sobre a presença do Duque Talisto no palácio, ela decide procurá-lo. Natasha assusta o Duque, que está enterrado em uma pilha de documentos. Karx pergunta como ela sabia sobre a gravidez de sua esposa, mas ela apenas o ignora, parabenizando-o ao notar sua aura. Que fofo, ele claramente quer voltar para casa o mais rápido possível. De repente, ela percebe algo. Ela sabe que há algo suspeito sobre como Karx foi convocado subitamente para o trabalho com as pilhas de documentos na mesa. Ela instiga o Duque a voltar para casa imediatamente. Enquanto isso, na escuridão de seu quarto, enquanto Amber dorme em êxtase, uma figura desconhecida se aproxima da janela com uma faca na mão. Amber acorda quando uma figura vestida de preto se aproxima dela. Uma mão segura sua boca e outra segura uma faca. Um vislumbre de seu passado, o sorriso do rei quando ele a cortou e cortou seu filho, passa diante de seus olhos. A pessoa agora prende a cama. Ela não pode fazer nada além de deitar e gritar. De repente, um portal se abre, arremessando Karx para cima do atacante e desviando com sucesso o ataque. A faca cai no chão, e ele corre para o lado de sua esposa. O atacante corre para a janela para escapar, mas a figura falha quando é capturada por um laço mágico. O atacante agora está no chão, dominado. Karx tira a máscara do atacante, revelando uma mulher com cabelos loiros e olhos azuis. Os guardas chegam, e ele a entrega a eles. Amber está claramente abalada, profundamente preocupada com o bem-estar de seu bebê. Vendo sua esposa em um estado depressivo, ele expressa arrependimento por tê-la deixado sozinha. Ela transmite suas preocupações ao marido e sua capacidade de proteger o filho deles. Ele a abraça, prometendo estar ao lado dela e o filho deles o tempo todo. Algum tempo depois, Cecília expressa arrependimento por sua ausência, pois não pôde proteger Amber quando ela foi atacada. O grão-duque William a interrompe, lembrando-a de seus dias de licença usados. Carlick cumprimenta o duque, e eles começam a discutir sobre o assassino. O atacante, ao ser questionado, confessou ter sido contratado pelo príncipe herdeiro. Carlick sugere punir o assassino, mas o grão-duque revela que ela já tirou a própria vida usando veneno. Claramente, o ataque é uma provocação pelo príncipe herdeiro. Já era hora de retaliar com uma arma própria. Além disso, a investigação do último mês no palácio do príncipe herdeiro revelou seu uso indevido de drogas. Não é de surpreender que ele seja uma pessoa desagradável com base nas informações obtidas pela investigação.
O príncipe fica em seu quarto por dias, muitas vezes sendo visto desarrumado e magro após surtos de gritos e quebra de objetos em seu quarto. Isso acontece há um tempo, e as pessoas internamente conseguiram confirmar seu uso de drogas. O grupo, inconsciente dessa qualidade prejudicial do príncipe herdeiro, incluindo seu irmão Adrien, fica bastante surpreso. Agora que tem as informações necessárias, eles precisam de evidências para descobrir como o príncipe adquire suas drogas, mas, devido ao seu círculo fechado, seria difícil. Amber se lembra do acordo com o mosto em seus registros, deve ser o meio pelo qual o príncipe consegue as drogas. Os itens comprados devem ter as drogas escondidas neles. Seu uso de drogas não parou quando Nosto foi preso, então ela se pergunta de onde ele tem obtido as drogas agora. Em seguida, em um viciado, sempre há maneiras, e ele pode ter arrumado um novo fornecedor antes de Nosto ser dispensado. Cecília revela ainda que o príncipe tem saído, e houve tentativas de segui-lo, mas sem sucesso. Amber deduz que deve haver um grupo de comerciantes que o príncipe real está usando para conseguir suas drogas. O Grão-Duque revela que é o grupo de comerciantes da Eden Royal, então eles só precisam descobrir onde eles armazenam as drogas. Alguns dias depois, em uma pista de corrida, Karshi se disfarça como um plebeu, e Amber, ou Albert, seu disfarce masculino, está vestida como um homem. Os dois estão disfarçados como amigos. Amber, ou melhor, Albert, parece bastante elegante, vocês não acham? Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que o grupo de comerciantes tinha dois locais, uma casa de café e a pista de corrida. Portanto, eles se dividem para investigar mais a fundo. Algumas semanas depois, na casa de café, Cecília, agora disfarçada de Cecil, fez algumas conexões, mas nenhuma delas forneceu informações úteis. Cecil se junta à mesa de apostadores, e um deles nota um camarada que aparentemente não apareceu por um tempo. Por algum motivo, o homem em questão descreve ambiguamente o lugar onde pessoas e animais podem ser vistos juntos na pista de corrida. Karshi e Albert ainda estão lá, observando. Karshi expressa sua frustração, já que passou um mês e eles não viram o príncipe em nada. Mas, como um bom marido, ele nunca deixa de verificar Amber. Ele sabe que ela fez muito pelo seu propósito, mas também está muito preocupado com a saúde dela. De repente, ela propõe um novo plano de ação, procurar esconderijos em vez de esperar o príncipe aparecer e verificar a mercadoria real da Eden Royal. Parece que Amber é do tipo bastante obstinado. Os Talisto caminham ao longo da linha de estábulos. Eles param no único estábulo sem pegadas de cascos de cavalos no chão. Amber olha para os itens no livro Razão em sua mão, e Karshi percebe vitaminas para cavalos. Os itens não estão fora de lugar na pista de corrida, mas isso a convence de que estão na frente do lugar que procuram. Karshi propõe atacar imediatamente, mas Amber tem um plano melhor em mente. Alguns dias depois, na pista de corrida, 3 homens se aproximam do estábulo sem identificação. Um deles é o príncipe herdeiro Julius. Amber convidou algumas mulheres para um chá na pista de corrida, incluindo a duquesa Roston. As mulheres a elogiam pela ideia brilhante e ficam extasiadas ao verem magníficos cavalos correndo na pista. A conversa sobre cavalos leva Amber a convidá-las para um lugar onde possam vê-los de perto no estábulo. O interior do estábulo é decorado de forma esparsa, mas luxuosa, já que a maioria dos convidados são nobres, incluindo o príncipe herdeiro. Ele contempla sua associação com o mosto, pois se não fosse por aquele homem, ele não teria usado as drogas que está tomando agora. Ele parece agradecido de alguma forma. Não sei se são efeitos colaterais afetando seu cérebro, mas ele está realmente enlouquecendo neste ponto. Sua atenção se desloca para os aristocratas embriagados ao seu redor. O rosto snob de seu pai passa furioso em sua memória. Ele joga o copo e começa a beber diretamente da garrafa. De repente, a porta dos fundos se abre com um estrondo, e o Grão-Duque William e seus cavaleiros começam a invadir o estábulo. Um deles é Karshi mascarado. Cecília então anuncia o motivo do tumulto e instrui a multidão a se afastar dos criminosos que possuem e usam substâncias ilegais. Não muito depois, um dos espectadores reconhece o príncipe herdeiro entre a multidão embriagada de nobres. Julius luta para se levantar, seus joelhos estão fracos, e sua visão está embaçada. Ele examina a multidão e vê a mulher de cabelos vermelhos, e atrás dela, a rã. O que ele está alucinando ou algo assim? Ele se lança em direção a Amber balbuciando. Carlito impede antes que ele consiga tocá-la. O príncipe herdeiro saca uma faca e investe novamente. A faca se conecta, mas não ao alvo desejado. Ele esfaqueia o Grão-Duque no braço.
Os eventos recentes e revelações na pista de corrida começam a circular entre as massas, detalhando como o príncipe herdeiro foi exposto como um degenerado que, sob a influência, atacou o grão-duque William. O público também é informado sobre sua forte aversão ao leste. À medida que essas notícias se espalham, a confiança do povo em seu monarca atual diminui constantemente. O Grande Conselho do Império se reúne pela primeira vez em anos, com o grão-duque recentemente ferido, Karx, o rei e os nobres do Império presentes. O grão-duque fala primeiro, expressando sua frustração com o ataque e buscando justiça. O príncipe herdeiro já está sendo punido com prisão domiciliar, uma sentença com a qual um dos nobres discorda. O príncipe já é um homem crescido e deve ser punido como tal. A insistência do homem mais velho finalmente obtém uma resposta do rei, que justifica a punição do príncipe, dizendo que ele vai refletir e eventualmente se redimir por seus crimes. Durante o confinamento, pois ele já está além de ajuda. Karx se levanta, interrompendo o rei enquanto fornece evidências de um dos crimes do príncipe herdeiro. Ele entrega um documento contendo a confissão do assassino que atacou sua esposa. Após visualizar o documento, os nobres começam a questionar o rei sobre a legitimidade da acusação. A evidência agora está entregue, e com o apoio do conselho, Karx pede ao rei uma punição adequada. O grão-duque propõe destronar o príncipe herdeiro, uma decisão que o conselho apoia. Eles expressam suas preocupações sobre a capacidade do príncipe de cumprir seus deveres, levando em consideração também a opinião do povo sobre ele. O rei entra em defesa e tenta justificar a posição do príncipe. Deve haver um príncipe herdeiro no cargo. O grão-duque encontra a oportunidade de sugerir uma alternativa, nomear o quinto príncipe, Adrien, para a posição. Raivoso, o rei denuncia a capacidade frágil do príncipe e volta a defender seu filho viciado. Parece que Julius não é o único com um parafuso solto. Quem em sã consciência confiaria todo o império a um viciado? A sala fica em silêncio quando Adrien entra. Ele levanta a manga e mostra seu braço sem manchas. No passado, manchas escuras marcavam seu corpo devido à doença, um fato do qual todos os nobres tinham conhecimento. Nesse momento, o rei e o conselho ficam incrédulos. Adrien promete ser um príncipe herdeiro adequado. O duque mais velho súplica ao rei que tome uma decisão, e o resto do conselho se junta. Após a reunião do conselho, o rei chama Bardo. Ele ameaça o velho mago para apressar a produção do veneno. Bardo explica que um veneno poderoso que pode prejudicar a terra e as pessoas exigiria mais tempo. Enquanto isso, Julius quebra uma garrafa de vinho na frente da empregada e reclama do vinho barato que está agora derramando no chão. Ele olha para o sapato e nota uma mancha manchada de vinho. Exige que a empregada lamba o vinho derramado, mas ela tem a sorte de não precisar fazer tal coisa. Quando Adrien entra, o príncipe herdeiro atira uma garrafa que corta a pele de Adrien. Ele ignora isso e se aproxima do irmão. Adrien revela a natureza de sua visita, dar ao irmão alguns conselhos sobre como sobreviver. Julius vê isso como arrogância e não acredita na cura da doença de seu irmão. Suas ameaças e incredulidade são recebidas pelo olhar frio de Adrien, que o impede. Este não é o Adrien que ele conhece. Depois de ouvir o desabafo do irmão, Adrien continua, dando seus conselhos para ficar discreto. Ao fazer isso, ele limpa os sapatos de Julius com seu próprio lenço. Terminando, ele enfia o pano usado no bolso de Julius e sai. Adrien se despede do irmão, pois esta pode ser a última vez que se vêem em pé de igualdade. O rei cede à pressão do povo e do conselho, assinando o decreto para destronar seu próprio filho. O grão-duque ordena que os cavaleiros escoltem o príncipe para o palácio secundário, já que ele não é mais o príncipe herdeiro. Apesar dos protestos de Julius, Adrien, a duquesa Rastaban e os Talisto se reúnem, parabenizando-se por sua última conquista. Amber lembra o príncipe de sua promessa de tornar o leste independente, mas a presença do rei ainda paira sobre eles. Antes que a promessa possa ser cumprida, eles terão que lidar com ele primeiro. Adrien informa sobre a condição que o rei impôs para fazê-lo. O príncipe herdeiro decide se separar dos Talistos, pois eles compreendem que têm planos próprios para auxiliar o príncipe. Nesse momento, os Talistos enfrentam a duquesa Rastaban, que permaneceu em silêncio durante toda a manhã. A duquesa encontra sua filha, a rainha, para alertá-la sobre as consequências da sucessão de Adrien ao trono. O rei está disposto a fazer o que for preciso para proteger sua posição, mesmo que isso signifique a morte. No entanto, o desfecho dependerá das decisões dos Talistos. Enquanto isso, Baú aguarda em seu quarto com uma poção na mão e um cristal em sua mesa, alertado sobre magia. Um portal se abre, revelando Natasha e Amber, a quem ele entrega a poção.
Surpreendentemente, ele não está aliado ao rei e instrui a maga loira sobre o uso da poção. Bardo, por sua vez, tenta atrasar a confecção do veneno, preocupado com a possibilidade de o rei tirar sua vida a qualquer momento. Ember assegura ao mago idoso que Bardo está fazendo o possível para adiar a confecção do veneno, mas o medo persiste. Natasha alerta sobre os olhos da Torre dos Magos observando através das ametistas. Ela devolve a poção ao mago e se preparam para partir. Ember se teletransporta de volta ao seu quarto, onde Karshis aguarda, mas uma visita inesperada surge na sala de reuniões, a rainha. Ela pleiteia pela vida do rei, o que irrita Karshis. Por que ele pouparia o rei, após todo o tormento que este infligiu ao leste? Ao mencionar a devastação do leste, a rainha começa a revelar uma história desconhecida por Karshis, uma história mantida em segredo dos descendentes da duquesa. Os Talistos concordam em ouvir a rainha, que começa a narrar uma história que remonta à herança de Maelstares e ao título de Duque de Talisto. Maels, o Duque de Talisto, aparece desgastado no Palácio Imperial, consciente de que não era o lugar certo para ele. Apesar de um sorriso acolhedor e agradecimentos de um homem que reconhece sua presença, fica claro que ele foi convidado apenas para compartilhar informações sobre o leste, recebendo pouca atenção. Cansado da representação negativa do leste na capital, ele atinge um ponto em que não pode mais tolerar ser ignorado. O sentimento prevalecente era de que o leste estava além do controle do duque, levando à desconsideração de sua perspectiva. Em resposta à indiferença, o duque se recusa a permanecer em silêncio e, contrariando as expectativas, expressa sua oposição aos comentários negativos sobre o leste. Sua decisão de vocalizar seus pensamentos é recebida com surpresa e considerada impolida, pois esperavam que ele permanecesse em silêncio diante dos insultos direcionados ao leste. O duque se afasta, deixando todos atordoados, pois não anteciparam que ele retribuiria os insultos, chamando-os de podres no ar e insinuando que dormiam com animais. Enquanto isso, ele busca consolo em uma varanda, refletindo sobre as palavras depreciativas e injustas dirigidas ao leste. Ele pondera sobre como o leste é frequentemente visto como estrangeiro devido à sua cultura distinta, uma cultura que lida com os estereótipos injustos impostos ao seu povo dentro do império. Em sua frustração e ressentimento contínuos, uma dama com fios de rio cascata descendo pelos ombros inesperadamente se senta na balaustrada da varanda acima. O duque foi pego de surpresa quando, assumindo ser o único ocupante do espaço, uma dama aparece. Ele questiona como é possível para uma mulher chegar lá. Apesar de alertá-la sobre a segurança de sentar na balaustrada, ela não se preocupa em ouvir. Era a primeira vez que ele a encontrava e estava incerto sobre como deveria se sentir. Seria amor à primeira vista? Ele conclui que ela pertence à família Panza, que dedicou muito tempo ao Império, mas misteriosamente desapareceu, deixando-a como a única membro restante. Ao se aproximar, ela revela um segredo, uma proposta de casamento em um cenário encantador com muitas rosas e ferramentas mágicas iluminando o céu. Maravilhado com suas palavras, o Duque fica encantado com a ideia de que alguém extraordinário está propondo a ela. Alegre com a notícia de que ela recebeu uma proposta, as emoções do Duque misturam-se com curiosidade e antecipação sobre a pessoa misteriosa que a abordou com tal gesto mágico e romântico. No entanto, ela expressa que, em circunstâncias normais, uma pessoa ficaria feliz com tal proposta. No entanto, ela transmite uma sensação de desconforto ou descontentamento, esclarecendo que sua falta de felicidade advém do fato de que ela está se casando com Sua Majestade, o Duque Miles. Incrédulo de que seu monarca tenha feito uma proposta a ela, dada a relativa discrição da Casa Panza atual, a proposta foi mantida confidencial e não divulgada ao público. A mulher, por sua vez, pede sinceramente um favor, enfatizando a necessidade de absoluta confidencialidade. Sua preocupação está enraizada no medo de que a revelação possa atrair atenção e ansiedade públicas devido à imponente aura de Sua Majestade. Apesar de sentir um senso de vergonha, pois as normas sociais ditavam que discutir a própria vida na frente de um homem recentemente conhecido era considerado pouco feminino, o Duque a tranquiliza, afirmando que não se importa. Aos seus olhos, ela é simplesmente Charlotte Panza, a mulher a qual Sua Majestade propôs. Embora o conhecimento dele seja relativamente breve, o Duque se sente lisonjeado com a presença dela e está determinado a não testemunhar seu descontentamento, ansiando sinceramente por ver seu sorriso radiante para sempre. Parece que o Duque Miles está se apaixonando por ela de maneira intensa e rápida. Após essa noite memorável, ele se encontra frequentemente visitando a capital, uma mudança em relação à sua prática usual de recusar convites para festas, a menos que tivessem importância significativa. A esperança persistia de que, ao estar presente com mais frequência, as críticas contra o leste gradualmente diminuiriam.
No entanto, essa não era a principal motivação por trás de suas visitas frequentes. Nos dias seguintes, seu tempo na capital se entrelaçava com encontros com Lady Charlotte. Nessas ocasiões, uma conexão genuína florescia, marcada por abraços sinceros e Lady Charlotte expressando o quanto sentia a falta dele. Nessas íntimas ocasiões, uma conexão profunda se aprofundava, culminando em um beijo compartilhado que falava volumes sobre as emoções não ditas que floresciam entre eles. Ele certamente se apaixonou por ela, mas e o imperador? Foi então que ela lhe disse que decidiu encerrar seu noivado com Sua Majestade.